Dois, gravando. Tá. Bom dia, boa tarde para os estudantes das disciplinas de estudos sócio-históricos e culturais da educação, da sociologia e da letras na história. Também muito bom dia, boa tarde para Fabiano e para Hipácia, que estão me ajudando muito para dar essas disciplinas via modo remoto. Vamos trabalhar hoje o texto do Christian Laval, que faz parte da coleção Estado de Sítio, da Boitempo. A escola não é uma empresa. O neoliberalismo em ataque ao ensino público. Mas antes de nós entrarmos propriamente no prefácio e na introdução desse livro, que trataremos hoje do prefácio e da introdução, antes disso nós vamos fazer uma rápida e sintética abordagem do livro A Nova e Dolorosa Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, do mesmo autor, Christian Laval, mas em conjunto com Pierre Dardot, que foi publicado no Brasil, esse livro, em 2016. E acrescentaremos ainda, como parte introdutória, junto à explanação sintética de aspectos desse livro, A Nova Razão do Mundo, né? Ensaio sobre a sociedade neoliberal, também tomaremos algumas considerações de Slavoj Žižek sobre pós-política e o uso privado da razão no contexto neoliberal globalizado do mundo de hoje, da sociedade financeirizada neoliberal. Começamos, então, com o livro, com a parte introdutória e primeiro capítulo do livro, de modo muito sintético, do livro A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, de 2016, pela editora Boitempo e pela coleção Estado de Sítio. O título geral que eu coloco aqui é Neoliberalismo, Pós-Política, Dispositivos de Controle, Ideologia, Fetichismos, Abstração do Capital Financeiro e Novas Relações Pessoais de Dominação no Contexto Atual. Iniciamos o presente capítulo abordando o conceito de neoliberalismo a partir da perspectiva analítica de dois economistas políticos franceses, em sua obra Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, publicado no Brasil em 2016. Pierre Dardot e Christian Laval defendem o entendimento de que o capitalismo é a expressão da história, de suas metamorfoses, de suas crises, das lutas que o transformam e das estratégias que o reproduzem constantemente. O neoliberalismo vem transformando profundamente o capitalismo, em consequência, as sociedades. Conforme esses autores destacam no prefácio do seu livro, página 7, o neoliberalismo não é apenas uma ideologia, um tipo de política econômica. É um sistema normativo, além disso, que ampliou suas influências ao mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida. Usando, portanto, de mecanismos jurídicos e normativos como a forma de controle, de amarramento, de captura das organizações sociais e das populações marginalizadas, sujeitas a um processo de precarização que marca o mundo contemporâneo do capitalismo em sua fase totalmente financeirizada e especulativa. A profunda crise do capitalismo que ocorreu em 2008 não fez desaparecer o neoliberalismo,
Pelo contrário, os setores dominantes da classe burguesa mundial aproveitaram o momento como uma oportunidade para reforçar o neoliberalismo como um modo de governo, envolvendo processos legais e normativos de constrangimento e de orientação das condutas. Em sua capacidade de autofortalecimento, o neoliberalismo fez surgir um sistema de normas e instituições que que comprime a sociedade a um nó de força. O paradigma neoliberal é, além disso, em sua imanência, antidemocrático, pois nele o direito privado do capital e mais ainda a dinâmica financeira abstrata do capitalismo global atual são aclamados como monstros sagrados intocáveis e que realizam de forma acachapante e traumática o processo de concentração e centralização do capital pela via especulativa, de modo que não é permitido o envolvimento dos setores dominados, explorados e marginalizados da sociedade em nenhum exercício deliberativo sobre o caráter antissocial dessas realidades. O caráter sistêmico do dispositivo neoliberal torna qualquer inflexão das políticas conduzidas muito difícil, ou mesmo impossível, no próprio âmbito do sistema. Esse sistema fechado impede qualquer autocorreção de trajetória, em particular em razão da desativação do jogo democrático e até mesmo sob certos aspectos da política como atividade. Nessas circunstâncias, o conflito e o enfrentamento político ficam cada vez mais incentivados. Esse quadro de constrangimento e coerção faz com que o capitalismo se desate de qualquer política de legitimação consensual e hegemônica, aberta a negociações, a políticas compensatórias e a concessões sociais. Isso não acontece na atualidade, portanto. Enfim, esse paradigma político é avesso a contrapartidas e a compromissos de entendimento e de pacto social. Desse modo, segundo Dardot e Laval, na ausência de margens de manobra, o confronto político com o sistema neoliberal, enquanto tal, é inevitável. Mas esse confronto também é problemático, porque é difícil reunir as condições em que ele se dá. O sistema neoliberal é instaurado por forças e poderes que se apoiam uns nos outros em nível nacional e internacional. Oligarquias financeiras poderosíssimas e grandes organismos econômicos internacionais formam uma coalizão de poderes concretos que exerce uma decisiva função política em escala mundial. Na atualidade, a relação de forças é amplamente favorável a esse bloco oligárquico, coordenado pelo imperialismo privatista unilateral, violento e massacrante dos Estados Unidos. Ademais, os próprios instrumentos de organização social coletiva, voltados à busca de formas de emancipação social radical, estão sendo cada vez mais fragmentados e desarticulados, esvaziados. O mesmo inexiste em certas situações. Impõe-se o trabalho precário, os sindicatos ficam completamente desarticulados nesse contexto de individualização e de degradação do processo de trabalho, como destaca Dardot e Laval. Além dos fatores sociológicos e políticos, os próprios móveis subjetivos da mobilização são enfraquecidos pelo sistema neoliberal. A ação coletiva se tornou mais difícil, porque os indivíduos são submetidos a um regime de concorrência em todos os níveis. As formas de gestão da empresa, o desemprego, a precariedade, as dívidas e a avaliação são poderosas alavancas de concorrência interindividual e definem novos modos de subjetivação espectral e não uma subjetivação com potência política própria.
A polarização entre os que desistem e os que são bem-sucedidos, de acordo com a lógica do capital, tende a minar a solidariedade e a cidadania. Superexploração, segmentação, precarização, terceirização, individualização do trabalho, desemprego, abstenção eleitoral, dessindicalização, racismo, tudo parece conduzir à destruição das condições do coletivo e, por consequência, ao enfraquecimento da capacidade de agir de forma coletivamente articulada e forte contra o neoliberalismo. Um ponto central das políticas neoliberais é que elas, simultaneamente, que conseguem concretizar com eficiência a deterioração da vida de milhões de pessoas pelo mundo, sem que tais pessoas tenham necessariamente consciência disso, elas são cada vez mais ativas e influentes, mostrando inclusive um poder enorme em capturar e direcionar as estratégias dos Estados nacionais e das organizações de governança global, de modo consonante com suas diretrizes paradigmáticas. Isso ocorre apesar da tendência que comprime e desarticula a sociedade e os movimentos sociais de resistência, a ponto de provocar crises políticas e retrocessos sociais cada vez mais graves. Ou seja, o neoliberalismo é a razão do capitalismo contemporâneo, de um capitalismo desimpedido de suas referências arcaizantes e plenamente assumido como construção histórica e norma geral de vida. O neoliberalismo pode ser definido como um conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo dos homens segundo o princípio universal da concorrência. Sob esse prisma, o neoliberalismo implica uma racionalidade político-governamental e gerencial que tem como característica principal a generalização da concorrência como norma de conduta e da empresa como modelo de subjetivação. O neoliberalismo não é simplesmente uma política de desmantelamento das políticas de bem-estar social. Nesse sentido, é um erro confundir o neoliberalismo simplesmente com as políticas de desregulamentação estatal e com um ato de fé entusiástico na naturalidade do mercado. Ou seja, não cabe confundir a representação ideológica que acompanha a implantação das políticas neoliberais com a normatividade prática, que é uma medida de força que caracteriza propriamente o neoliberalismo e estabelece uma captura coercitiva sobre as populações dominadas e massacradas, superexploradas. Por isso, o relativo descrédito que atinge hoje a ideologia do laissez-faire não impede de forma alguma que o neoliberalismo predomine, mais do que nunca, enquanto sistema normativo capaz de orientar a prática efetiva dos governos, das empresas e a vida de muitas pessoas comuns. As políticas neoliberais não se restringem a desregulamentações e ao desmonte programado de instituições, de direitos e de regras de entendimento com forte dose de reciprocidade. O neoliberalismo, de modo distinto, também produz certos tipos de relações sociais, certas maneiras de viver, certas subjetividades. Com o neoliberalismo está em jogo a forma de nossa existência, isto é, a forma como somos levados a nos comportar, a nos relacionar com os outros e com nós mesmos. A norma de vida que o neoliberalismo nos impõe é a competição generalizada, ordenada segundo o modelo de mercado e intimando os assalariados e a população em geral a engalfinhar-se de modo competitivo e concorrencial uns contra os outros na luta econômica pela sobrevivência e pela inserção social. Esta mesma norma obriga também a justificar desigualdades cada vez maiores, mudando até mesmo o indivíduo,
que é coagido a comportar-se como onipresente investidor de mercado, responsável pelos seus fracassos em todas as suas ações, como se ele mesmo somente existisse enquanto espelhando-se em um espírito empresarial. Quando a gente sabe que nessa época pandêmica em que vivemos, a grande maioria da população brasileira, mais de 40%, passaram a substituir a carne pelo ovo. E mais 20% nem ovo não come nas atuais circunstâncias. Voltou a fome no cenário brasileiro da atualidade. Enquanto isso, pessoas como Lehman, sócio do Banco Pactual e dono da Ambev, assim como mais 270 brasileiros super ricos, financeiristas, predadores sociais, tiveram lucros em período de crise de R$ 1 bilhão de 15 a 15 dias, simplesmente manipulando as transações financeiras no mercado especulativo. Quer dizer, isso é algo escandaloso. E esse mundo escandaloso parece insistir em se manter de qualquer forma. Conforme Dardot e Laval, há um terço de século, essa norma de vida rege as políticas públicas, comanda as relações econômicas mundiais, transforma a sociedade, remodela a subjetividade. As circunstâncias desse sucesso normativo foram descritas inúmeras vezes, ora sob seu aspecto político, a conquista de poder pelas forças neoliberais, ora sob seu aspecto social, a individualização das relações sociais às expensas das solidariedades coletivas, a polarização extrema entre ricos e pobres, os ricos cada vez em menor número e cada vez mais ricos, e os pobres cada vez em maior número e cada vez mais pobres. Ora, sob o seu aspecto subjetivo, o surgimento de um novo sujeito, o desenvolvimento de novas patologias psíquicas. O mundo de hoje é extremamente marcado por uma patologização da psique das relações sociais. Tudo isso são dimensões complementares da nova razão do mundo. Ademais, não há dúvida que as políticas neoliberais foram impostas de modo criminosamente violento. Nesse aspecto, as ideias de Marx são muito atuais quando ele diz que na história real predomina a lógica do capital, pela ocupação e conquista violenta e sanguinária, pela submissão e por assassinatos para roubar. Esse parto na violência revela, em primeiro lugar, o fato de que se trata de uma guerra que se trava por todos os meios disponíveis, inclusive o terror, e que se aproveita de todas as ocasiões possíveis para implantar um novo regime de poder e a nova forma de existência. Mas convém não confundir estratégia geral com métodos particulares. Esses dependem das circunstâncias locais, das relações de forças e das fases históricas. Podem empregar a brutalidade do putsch militar com a sedução eleitoreira das classes médias, com a atuação delinquente de facções milicianas. Podem usar e abusar da chantagem do emprego e do crescimento e aproveitar os déficits e as dívidas como pretexto para as reformas estruturais. No panorama geral do neoliberalismo, aquilo que Max Weber chama de racionalidade substantiva está sendo esvaziado, sendo mantido apenas o que ele chamava de racionalidade formal, equivalendo a um indubitável processo de imposição de políticas pela via da mão única. Ainda conforme salienta Dardot e Laval, não há dúvida de que há uma guerra sendo travada pelos grupos oligárquicos privados, na qual se misturam de forma específica a cada ocasião os interesses de alta administração, as forças armadas, os oligopólios privados, os economistas e as mídias inseridas nesse processo.
Mas essa guerra visa não apenas a mudar a economia para purificá-la das más ingerências públicas, como também a transformar profundamente a própria sociedade, impondo-lhe a forceps, a lei tão pouco natural da concorrência e o modelo de empresa, com seus significantes e significados de eficiência, de alta produtividade, de corte de custos numa relação custo-benefício, de resultados com altos lucros e com a extração da mais-valia relativa e absoluta, de tudo que é forma de extração do valor. Um outro elemento que podemos acrescentar nessa reflexão aqui é a ideia de Slavoj Zizek, pós-política do uso privado da razão. A ideia de pós-política, que aqui passamos a abordar agora, é trabalhada de acordo com a perspectiva marxiana de Slavoj Zizek. O prisma de análise deste autor é predominante nesse capítulo, mas sem que se deixe de estabelecer pontes com abordagens de outros autores com enfoques um pouco ou até mesmo bastante diferentes. Na democracia pós-política e necropolítica de hoje, com sua gestão pragmático-calculista entregue a especialistas pró-sistêmicos e a políticos sem compromisso efetivo com a maioria populacional localizada na base da sociedade, os recursos e os investimentos públicos sociais são cada vez mais contingenciados. O uso privado da razão na esfera estatal esvazia o espaço público, de modo que não há lugar para ações políticas expressivas e participativas voltadas para o bem público. A população que se encontra na base da pirâmide social não tem nenhuma participação efetivamente qualitativa nas decisões políticas no contexto neoliberal do capitalismo global contemporâneo. Nas palavras de Slavoj Zizek, a pós-política necrófila e necropolítica é uma política que afirma deixar para trás os velhos combates ideológicos para se centrar, por outro lado, na gestão e na administração especializadas, enquanto a biopolítica designa como seu objetivo principal a regulação da segurança e do bem-estar das vidas humanas. Nós, sob esse aspecto, nós vivemos hoje numa fase muito mais cruel do que a ideia de biopolítica de Foucault. A atual biopolítica é mais uma biopolítica que aponta para deixar morrer do que para muito mais do que para deixar viver. Mesmo nas circunstâncias de oferta de algumas proteções sociais para a população, mesmo nessas circunstâncias, as concessões econômicas são altamente restritivas. Mas em muitos países centrais, veja o exemplo da Alemanha hoje. Por 3 anos, a Alemanha agora vai estabelecer um benefício para toda a população germânica e toda a população residente na Alemanha, de um benefício de 1.300 euros por mês, por 3 anos. Isso equivale, em nossa moeda, no nosso câmbio, isso equivale a uns R$8.500, R$8.500 a R$9.000. Né? Aqui no Brasil, o benefício foi por 3 ou 4 meses R$600. Agora está sendo reduzido para R$300. Nem se compara, portanto, com o quadro dos países centrais, como é o caso da Alemanha. É evidente que hoje as duas dimensões se sobrepõem. A segurança do bem-estar no sentido restrito, e a questão da necropolítica, do extermínio, da submissão à violência da maioria da população marginalizada.
Quando se renuncia às grandes causas ideológicas, tudo o que resta é a administração eficaz da vida, ou quase apenas isso. O que significa que com a administração especializada, despolitizada e socialmente objetiva, e com a coordenação dos interesses como nível zero da política, a única maneira de introduzir paixão nesse campo e de mobilizar ativamente as pessoas é através do medo, um elemento constituinte e fundamental da subjetividade de hoje. Através do medo da imposição de ameaças por parte dos governantes. A pós-política contemporânea, com sua característica biopolítica e necropolítica, abre mão de um conjunto de axiomas universais, exprimindo-se como uma política que renuncia à própria dimensão constitutiva do político. Esse modelo esvaziado de política, que representa uma política de choque e de mão única, não se inspira nas ideias de igualdade, fraternidade, liberdade e emancipação social. Ao contrário, a pós-política necropolítica revela o medo e o pânico como seus princípios de mobilização, pois ela assenta-se na manipulação de uma multidão paranoica formada por pessoas inseguras e incertas quanto ao seu destino, ameaçadas pelo risco da marginalização social de modo permanente, aterrorizadas pela lógica da punição que invade as suas vidas e estressadas, deprimidas pela presença das violências simbólica, sistêmica e subjetiva, físico, corporal e psíquica em seu meio ambiente. Na contemporaneidade, a gestão instrumental talhada pela lógica competitiva do mercado capitalista sobrepôs-se à política, de modo que as chamadas pós-políticas necropolíticas dos nossos dias são concretizadas com mais frequência de forma neoliberal. Isso ocorre de modo unilateral, a partir dos estratos governamentais hierárquicos e burocráticos, situados no topo superior do poder governamental estatal, em governança conjunta com as grandes corporações empresariais e os grandes núcleos financeiristas mundiais, de forma subordinada, portanto, à governança mundial do sistema capitalista. Essa governança responde pelos interesses do mercado financeiro global e pelos interesses de países que são as maiores potências mundiais, envolvendo a presença de suas corporações econômicas e de suas intervenções geoestratégicas. No caso dos países periféricos e semiperiféricos do capitalismo, para piorar as coisas, essas políticas neoliberais ainda são visceralmente permeadas por práticas tradicionais e pré-modernas de apropriação do espaço público, com relações parroquiais, patrimonialistas, oligárquico, autoritárias e cartorialistas, que impõem no espaço público apropriação muitas vezes indevida dos recursos públicos, com o envio de grandes somas de recursos para os paraísos fiscais. A corrupção se torna muito presente nesse contexto especulativo. As referências democráticas dos valores e dos recursos perdem a sua substância, a sua existência efetiva. Em países como o Brasil, por exemplo, continuam muito presentes as práticas patrimonialistas, clientelistas, oligárquicas, mandonistas, autoritário-impositivas, fisiológicas, nepotistas e de consórcio corrupto de interesses. E isso ocorre no cerne das instituições político-estatais, envolvendo inclusive a participação em atos ilegais de corrupção de integrantes do executivo, do judiciário, do legislativo e das grandes corporações privadas capitalistas. Sabemos que 92% dos desvios de dinheiro do Estado
dos impostos, etc., 92% é de empresários que enviam o dinheiro para os países fiscais visando fugir da cobrança de impostos. Nos países mais centrais do capitalismo, as velhas políticas de cunho liberal, conservador, de centro-direita e as antigas políticas social-democratas reformistas vieram a descaracterizar-se e a esvaziar-se de modo acachapante na atualidade. Nas novas circunstâncias, passam a predominar as políticas pós-políticas e necropolíticas de cunho neoliberal, que, de modo unilateral e autoritário, estabelecem cortes drásticos nas políticas de investimento estatal público, nos direitos trabalhistas e nas políticas sociais de saúde, educação, saneamento básico, transporte e moradia popular. No plano prático, os partidos tecnocráticos liberais e neoliberais passaram a adotar intervenções verticais pela via da mão única, que imprimem medidas biopolíticas de administração da vida nua de grande parte da população. Parte dos antigos social-democratas passou a denominar-se a si mesmo de governantes da terceira via. E a sua maior novidade foi que também passaram a implantar práticas neoliberais, embora de forma um pouco mais comedida. Alguns modelos iniciais desses governos foram os de Tony Blair no Reino Unido e de Bill Clinton nos Estados Unidos. Outro fenômeno político-social muito presente na contemporaneidade é o recrudescimento de partidos populistas de direita e de partidos protofascistas de extrema-direita, racistas, xenófobos, com aversão aos indígenas, aos povos indígenas, aversão à mulher, aos direitos das mulheres, com práticas realmente conservadoras, hiperconservadoras, fundamentalistas e protofascistas. Essas organizações de extrema-direita, que organizam, apoiam mobilizações turbulentas e agressivas, agridem os adversários e qualquer pessoa que encontra pela frente, que além de envolverem contingentes das massas ressentidas, agregam, inclusive, setores da classe média despolitizada. Esta situação, que compreende iniciativas políticas diversificadas, com significativa parte delas, de alguma forma, identificadas com as medidas de exceção próprias dos verdadeiros estados de exceção, tornou-se a regra no universo político mundial. Isso, evidentemente, tem como uma das suas causas principais a profunda crise em que o capitalismo mundial está mergulhado na atualidade, que traz implícito, inclusive, o permanente risco de um colapso estrutural e sistêmico desse modelo. Mas, como aventamos já acima, existe, portanto, o problema de que um significativo número de pessoas das classes subalternas, que estão na base da pirâmide social, aderem a um protofascismo de massas. Quer dizer, muitas pessoas oprimidas, pessoas que estão no andar de baixo da pirâmide social, aderem também a esse modus operandi, a esse crendicismo fundamentalista, a esse miticismo protofascista. No atual quadro, prolifera, por um lado, uma inquietação, descontentamento no imaginário de boa parte da população situada na base da sociedade, resultando em rebeliões sociais, podendo resultar em rebeliões sociais e culturais voltadas ao protesto contra as situações de cidadania cada vez mais avitadas e contra a crescente precarização das condições de trabalho e de vida. Mas crescem também as tendências de despolitização completa e de anemia e anomia social,
de abstenção em termos de atitudes políticas, com as pessoas caindo em uma espécie de limbo político. Ainda há aqueles indivíduos que se inserem em práticas violentas de massificação neofascista, encontrando neste quadro uma válvula de escape que denuncia o seu ressentimento e sua completa alienação. Contudo, todas essas três formas de atitudes expressam que, sem dúvida, vivemos hoje um expressivo mal-estar no capitalismo global contemporâneo. De acordo com Slavoj Zizek, o sistema capitalista global aproxima-se de um ponto zero apocalíptico. Seus 5 cavaleiros do apocalipse são a crise ecológica, as consequências da revolução biogenética, os desequilíbrios do próprio sistema, problemas de propriedade intelectual, a luta vindoura por matéria-prima, comida, água e energia, e o crescimento explosivo das divisões e exclusões sociais. Aos problemas apontados acima, ainda podemos acrescentar o problema da tendência decrescente da taxa de lucro na sociedade global capitalista atual, mas incrivelmente associada a um processo de concentração e centralização pulsional do capital, que faz com que essa tendência seja mais traumática, mais bárbara, mais dolorida, mais mortífera para a grande maioria da população, principalmente nos países periféricos e semiperiféricos do capitalismo. Mas, inclusive, no centro do capitalismo, veja o crescimento do número de pobres, de miseráveis, em pleno coração do império do tio Sam, né, nos Estados Unidos. O problema da dívida pública crescente dos estados, o processo de financiarização frenética dos fluxos do capital no mercado, que acirram a competição destrutiva e uma escandalosa concentração da riqueza, ao mesmo tempo em que exigem cortes crescentes nos gastos sociais e públicos. Esses são outros aspectos traumáticos dessa tendência do capitalismo atual, em sua crise profunda. Ademais, as políticas neoliberais, que estão atreladas a esse processo selvagem de globalização econômica, impõem a flexibilização, a desregulamentação e a restrição dos direitos trabalhistas, o que é acompanhado pela crescente precarização das condições de trabalho e emprego e pelo desemprego estrutural provocado pela automação digital, microeletrônica, mecatrônica e robótica dos processos técnicos de trabalho e de produção. De acordo com Zizek, depois da aguda crise financeira capitalista de 2007-2008, estamos convivendo com situações traumáticas de deterioração das condições econômicas e sociais que nos convocam a ficar atentos às situações de pré-evento, como potencial revolucionário que podem se desenhar no horizonte. As populações trabalhadoras com emprego regular, com emprego temporário, precário e mal pago, com trabalho por conta própria, desempregados, marginalizados sociais em geral, situados na base da sociedade, com algumas exceções, têm ficado desorganizados, desorientados, alienados, desmobilizados. A própria direção política das forças de esquerda tem se tornado despotencializadas pelo fracasso dos seus empreendimentos. Falta a ação social efetiva. As esquerdas aderiram também a um discurso vazio, blá, 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 lero, lero, muitas vezes, e não atuam de forma consequente para organizar processo de ruptura social. Já a classe média e os intelectuais, com raras exceções, têm preferido ficar acomodadas àquela barreira invisível inerente ao capitalismo enquanto sistema. Esse sistema, mesmo que marcado por alguns profundos abalos que denunciam uma crise estrutural histórica muito séria, tem conseguido se manter em pé, graças aos mecanismos midiáticos, cibernéticos, religiosos fundamentalistas, ideológicos e fetichistas de dominação, e também devido a outros dispositivos de controle e de captura da subjetividade.
que tem se expressado, inclusive, na forma de um neofascismo religioso, fetichista e mítico de massas. No quadro da crise aguda, também são utilizados os aparelhos repressivos de Estado contra possíveis rebeliões da população e, muitas vezes, repressões gratuitas, com matanças de pessoas a esmo, com tiros perdidos a esmo, matam muitas pessoas inocentes, muitas pessoas de forma despropositada. O conjunto de todos esses mecanismos, acompanhados pela desorganização da classe trabalhadora, vem inibindo a gênese de algo realmente novo. Passamos agora diretamente, depois dessas considerações econômico-políticas, sociológicas, geoestratégicas e políticos-sociais, inspirados nas duas obras, na obra de Dardot e de Laval, né, a Nova Razão do Mundo, e na obra, nas considerações de Slavoj Žižek, extraídas principalmente do seu livro O Fim dos Tempos. Vivendo no Fim dos Tempos. Passamos, então, agora diretamente à obra A Escola Não é uma Empresa, o Neoliberalismo em Ataque ao Ensino Público, de Christian Laval. Foi publicado no Brasil em 2019. No prefácio à segunda edição brasileira, o autor fala da necessidade de estabelecer uma caracterização sociológica e política clara sobre os processos educacionais no mundo contemporâneo, no cerne do capitalismo. A introdução do financiamento por publicidade ou patrocínio de atividades escolares permaneceu restrita até os anos 80. E ainda hoje, na França, há uma forte resistência ao aumento das taxas de matrícula nas universidades. Isso não significa que essa última transformação não acabará acontecendo. Os sucessivos governos continuam a favorecer as universidades particulares, a atribuir estatutos derogatórios a algumas universidades públicas e ainda, como foi decidido no fim de 2018, aumentar consideravelmente as taxas de matrícula para os estudantes estrangeiros. A resistência já era visível no momento em que este livro estava sendo escrito. Vinha de uma estratégia incremental, pensada pelos promotores do neoliberalismo escolar. Se a escola não é uma empresa, pode servir de alerta e contribuir com certo peso na luta em defesa da escola pública e democrática, principalmente na França e em menor proporção no Brasil. O trabalho do sociólogo não consiste apenas em fazer análises empíricas pontuais em campos muito específicos, o microcampos, segundo a certa tendência hiperempirista e às vezes abertamente antiteórica, que infelizmente se tem observado nessa disciplina, como uma tendência atual, né, nos ensinos pedagógicos e nos ensinos relacionados à educação e a outras áreas humanas. Mas construir a partir de pesquisas empíricas um arcabouço de inteligibilidade que permita a compreensão de um fenômeno global, ou como dizia Marcel Mauss, grande antropólogo, um fato social total. O sociólogo tem uma função imperiosa de alertar o público. Era assim que Charles Wright Mills
concebia o verdadeiro trabalho teórico, que para ele era fruto de uma imaginação sociológica, capaz de estabelecer o elo entre experiências parciais e locais, ou até mesmo pessoais, como ele dizia, e o quadro geral que dá sentido a essa experiência. E é essa relação entre uma experiência e um quadro que não só produz um conhecimento novo, mas também cria as condições para uma possível mudança da situação. Outro sociólogo muito famoso e conhecido e referencial nos anos 80, 90, até o presente, embora já falecido atualmente, Pierre Bourdieu mostrou a uma geração inteira de sociólogos que o saber era necessariamente engajado, que a separação entre neutralidade e perspectiva era um engodo. Não é possível você ter uma perspectiva e ser neutro, ser sem partido. Você ser neutro, você ser um agente do limbo, isso não existe. O saber é necessariamente engajado, ele não é neutro e ele é associado a uma determinada perspectiva, uma determinada visão, uma visão de perspectiva, uma visão de futuro e de engajamento em torno de um projeto. De modo que é, na realidade, uma enganação, um engodo dizer que possa haver neutralidade sociológica na abordagem da dinâmica e do processo social e político e econômico que comanda as atuais sociedades capitalistas. Só vê as coisas quem não se deixar cegar pela falsa evidência de sua naturalidade. Em outras palavras, o necessário trabalho de objetivação pressupõe o desejo profundo de mudar as coisas, isto é, transformar as condições em que os seres sociais são obrigados a viver. Esses dois autores, Bright Mills e Pierre Bourdieu, aprenderam muito bem a lição de Max Weber, outro sociólogo clássico, que sustentava que, liberal por sinal, né? Mas que era um liberal que tinha uma criticidade iluminista inserida na sua mente, ao contrário dos liberais de hoje, dos ultraliberais de hoje. Quer dizer, o liberalismo é pró-capitalista, sempre foi, mas não dá para você colocar no mesmo nível liberais como Max Weber e liberais como como aquela maioria parlamentar que atua no governo atual. E como aqueles membros do judiciário que colaboram com o aprisionamento do Brasil nas circunstâncias atuais. Esses dois autores, Wright Mills e Pierre Bourdieu, aprenderam muito bem a lição de Max Weber, que sustentava que a ciência social só avança quando questiona a ortodoxia existente em certo momento no campo científico. O progresso do pensamento pressupõe sempre a refutação da opinião dominante, doxa. A condição radical do pensamento é a tomada de partido. É uma posição sempre crítica, não é o concordismo, não é os concordinos concordistas que contribuem para o progresso do pensamento, mas são aqueles que têm criticidade, que têm opinião própria, crítica e diferente do lugar comum ou da onda comum do pensamento do status quo. Bourdieu comparava o sociólogo ao meteorologista. Não existe certeza na meteorologia, mas há elementos conhecidos suficientes para se fazer previsões
com um alto grau de probabilidade. Hoje poderíamos comparar a tarefa do sociólogo com a do climatologista. Da mesma forma que este reúne, a partir de suas observações sobre as mudanças climáticas, as provas da causa humana do aquecimento global, o que é notoriamente a maior ameaça para o futuro da humanidade, o sociólogo pode prever e, portanto, contribuir para prevenir, a partir de suas observações sobre as mudanças sociais, os riscos de degradação, anomia e fascismo, que ameaçam as sociedades de todo o mundo. E entre a degradação do clima em todo o planeta e o rompimento do laço social que leva a fenômenos políticos monstruosos, a evidentemente mais do que uma simples relação. Porque isso já está se apresentando no Brasil, que a questão ambiental está se tornando um elemento que é irreversível, da forma criminosa, da forma delinquente, como um governo eleito pelo povo, o seu ministro do meio ambiente, estão atacando de forma preocupante a questão ambiental na Amazônia, no Pantanal e outras regiões, sem políticas efetivas, sérias de proteção, de contenção dos desmatamentos, das queimas irresponsáveis. De minha parte, diz Laval, Christian Laval, atribuo à introdução do neoliberalismo uma grande responsabilidade na degradação mundial das condições de vida e trabalho, mas também na deterioração das instituições educacionais, universitárias e científicas. Tudo está interligado. O que interessa, acima de tudo, compreender em sociologia é a lógica da transformação das sociedades. O que Pierre Dardot e eu, Laval, Christian Laval, em seu livro, ele mesmo citando o seu livro, junto com Dardot, A Nova Razão do Mundo, chamamos de lógica normativa de conjunto. Essa norma neoliberal, quando se estende muito além do campo econômico, estrito sensu, é, acima de tudo, a racionalidade do capital transformada em lei social geral. Se não temos isto em mente, simplesmente não compreendemos a transformação mundial das sociedades e suas instituições. Houve a negação dos partidários das reformas nas escolas e universidades, que enxergam a política reformista apenas como um esforço de modernização para melhorar a eficiência da escola e cuja resistência ainda perdura. Negam qualquer caráter ideológico e político nessa estratégia. Apresentam-se como técnicos especialistas, nem de esquerda nem de direita, que se preocupam exclusivamente com o desempenho. Em resumo, o poder tecnocrático se recusou, como sempre, a reconhecer que as medidas tomadas foram coerentes e estavam relacionadas com a transformação do sistema econômico e político dominante. Ou seja, o sistema capitalista no processo de tentativa de enfrentamento da sua crise estrutural. O neoliberalismo, tal como é aplicado, não se apresenta como uma doutrina, e menos ainda como uma ideologia. E os que trabalham como seus agentes nem sempre o aplicam conscientemente como um programa político ou teoria. Eles se julgam realistas ou pragmáticos. Em outras palavras, aceitam obedecer à injunção maior do neoliberalismo, que é a adaptação ao jogo da concorrência generalizada, e isso do topo à base da hierarquia da responsabilidade do sistema educacional, de responsabilidades do sistema educacional.
Entretanto, podemos dizer que escapam dessa cegueira os sociólogos realmente ativos, engajados e críticos, que estão mais afastados do poder de Estado, que não são burocratas envolvidos apenas com questões particulares que transformam a razão pública em razão privada, com suas atuações burocráticas a favor das grandes corporações capitalistas. Então, os sociólogos mais afastados do poder do Estado, quer os mais próximos do marxismo, quer os mais próximos da sociologia crítica burguesiana, a questão toda era mostrar que a nova escola neoliberal não era menos desigualitária, mas, ao contrário, muito mais desigualitária que a forma elitista clássica, na medida em que permitia a intervenção muito mais direta na escola e na universidade dos princípios desigualitários da economia política e da sociedade de classes. Se nos anos 1960 Bourdieu e seus discípulos mostraram que a escola era reprodutora pela transmissão de uma cultura sacralizada que se pretendia separada da sociedade profana, dos interesses econômicos e sociais, hoje devemos mostrar que a submissão muito mais direta do sistema educacional a esses interesses teve o efeito não de diminuir os mecanismos de reprodução escolar, mas de dobrá-los e fortalecê-los. E, de fato, não foi simples para muitos especialistas da questão escolar sair do quadro nacional em que encerravam seus trabalhos e tomar consciência de que existia um quadro mundial de políticas educacionais, centros de poder supranacionais, lugares de elaboração de conceitos de políticas fora dos ministérios, das universidades habitualmente frequentados por eles. Mais uma vez, essa limitação nacionalista de perspectiva não era má fé, pessoal. Não era apenas má fé, mas estava ligada ao fato de que a questão escolar, em virtude da construção nacional das instituições, do próprio fato de as ciências sociais serem limitadas pelo nacionalismo metodológico, parecia depender de práticas, proposições e políticas nacionais. A globalização, o processo de internacionalização de governança global, acabou detonando com essa perspectiva meramente nacionalizante. Os trabalhos que conduzia a partir dos anos 1990, no campo escolar, pretendiam deliberadamente compreender as transformações nacionais, ou mesmo os locais as próprias escolas dentro de um quadro de transformação mais global, as quais permitiam entender que tínhamos realmente entrado num mundo novo, um novo mundo. Falar de uma nova ordem educacional mundial não quer dizer que estamos lidando com um sistema educacional mundial perfeitamente homogêneo, mas que as transformações dos sistemas nacionais seguem todas na mesma direção, ainda que as condições iniciais não sejam as mesmas de país para país. O Brasil é um país que se encontra na vanguarda da escola neoliberal, de acordo com Dardot. Essa abordagem mundial talvez explique por que esse livro conquistou públicos muito além das fronteiras francesas, apesar das condições nacionais diferentes. Não há dúvida de que o sistema educacional brasileiro tem suas particularidades e que não teria nenhum sentido querer transpor para o Brasil as análises do que vem acontecendo na Europa, no Japão ou nos Estados Unidos. A taxa de admissão nas universidades é inferior no Brasil e o grau de desigualdade entre estudantes de origens sociais diferentes é superior, apesar das medidas tomadas pelos governos Lula para ampliar mais igualitariamente o ensino por meio de um sistema de cotas sociais e raciais.
O mesmo acontece em todos os níveis de ensino privado, que é muito mais disseminado no Brasil do que na França. Sob certos aspectos, o sistema educacional brasileiro já é muito mais neoliberalizado do que o sistema francês e de outros países europeus. E muitos outros sistemas educacionais europeus, portanto. Podemos dizer até que o Brasil chegou antes do que outros países ao estágio do capitalismo escolar e universitário, caracterizado pela intervenção direta e maciça do capital no ensino. Constatamos esse fato pela expansão de empresas gigantes como a holding Croton, que, pelo que sei, possui mais de 1,5 milhão de estudantes e quase 40 mil assalariados. Está presente em quase todos os setores de ensino, tanto da base como preparatório e profissionalizante. De modo geral, o crescimento notável do ensino superior privado no Brasil nos últimos 20 anos, sob a dominação de grandes oligopólios cotados em bolsa de valores, Croton, Estácio, Anhanguera, Bandeirantes, né? Tem que se ressaltar que o grupo Croton acabou incorporando, inclusive, o grupo Anhanguera e Bandeirantes, de modo que ele se tornou ainda mais poderoso do que é previsto, que é analisado pelo Dardot ou pelo Laval nesse livro. Essa situação do ensino superior privado no Brasil está sob a dominação de grandes oligopólios, cotado em bolsa de valores, faz do Brasil um caso único no mundo. E a orientação do atual governo ameaça acelerar ainda mais essa dominação capitalista na escola e na universidade, especialmente pelo desenvolvimento do ensino privado à distância. Admito que é paradoxal expor ao leitor brasileiro a invenção neoliberal da escola e da universidade na França, um país que comparativamente parece ser uma ilha de preservação do ensino público. No entanto, sempre há algo a aprender com a situação de outros países. Por exemplo, num país como a França, o capitalismo escolar e universitário, tal como a defini acima, ainda se limita ao setor das chamadas grandes escolas de comércio, administração e engenharia, embora esse setor esteja crescendo. Mas outro fenômeno ameaça o setor público escolar na França, a mercadização do ensino em todos os níveis, isto é, a concorrência generalizada, não somente entre as escolas privadas e escolas públicas, mas também entre as próprias escolas públicas. Nesse caso, o principal fator não é a intervenção direta do capital, mas a introdução da competição entre os consumidores de escola, uma competição que supostamente trará mais eficiência, mais uma eficiência na perspectiva do produtivismo capitalista. O neoliberalismo escolar resultou, na verdade, numa verdadeira guerra entre classes para entrar nas boas escolas de um sistema escolar universitário cada vez mais hierarquizado e desigual. É por esse motivo que a análise não pode ser estendida ao fenômeno econômico da mercantilização da escola, mas estender-se à lógica social de mercadorização da escola pública, que está ligada à luta generalizada das classes sociais dentro do mercado escolar e secundário. Nesse ponto, podemos destacar, por exemplo, os trabalhos de Valdemar Schissardi, por exemplo, em seu trabalho Reforma Universitária no Brasil, 1995-2005, Precária Trajetória, Incerto Futuro, publicado em Educação e Sociedade, volume 27, número 96, em 2006, página 1021 a 1056. Portanto, não basta defender o setor público, pois este último foi profundamente transformado pela construção de um sistema hierarquizado, do qual ele é apenas uma parte. É preciso lutar contra as dinâmicas desigualitárias que destroem as bases mesmo da escola pública. E, por outro lado, não se deve esquecer que esse sistema hierarquizado não é nacional, mas mundial. Resistência local e contramedidas são necessárias, especialmente as que visam mais igualdade entre os estudantes. Mas o que aparece
que aparece cada vez mais claramente é que a lógica do conjunto do neoliberalismo só pode ser combatida em um terreno mundial. Por isso é importante recriar ou, em todo caso, intensificar o intercâmbio entre professores e entre pesquisadores para compreendermos melhor o que está acontecendo em cada país, identificarmos as características da nova ordem educacional mundial, coordenarmos as lutas e as resistências em nível internacional e, sobretudo, redefinirmos em escala mundial um modelo alternativo de uma escola democrática, igualitária, realmente ao abrigo dos interesses econômicos monopolistas e das ameaças políticas que põem em risco a liberdade dos professores e dos pesquisadores no Brasil e no resto do mundo. Vamos agora para a parte da introdução do presente livro, que é a parte final do que vamos abordar hoje. Trata-se, portanto, da introdução de A Escola Não é uma Empresa, de Christian Laval. A escola passa por uma crise crônica, cujo quadro clínico é regularmente apresentado por uma literatura abundante. Trata-se de uma crise de legitimidade, sem dúvida, desde as críticas sociológicas e políticas, que revelam a face oculta da escola, seleção social, submissão dos cérebros à ordem estabelecida, até as críticas liberais que a atacaram por sua ineficácia diante do desemprego e da inovação. A escola deixou de ser respaldada pela grande narrativa progressista da escola republicana, pela narrativa iluminista, progressista, democrática e participativa da escola republicana, que hoje suspeita-se não passa mais de um mito sem utilidade. Na cultura de mercado, a emancipação pelo conhecimento, velha herança do iluminismo, é vista como uma ideia obsoleta pelos gerentes mundiais do capital. Ligada a uma transformação que vai muito além do quadro institucional, essa crise assume múltiplas formas. Os professores exercem uma profissão que perdeu muito de seus benefícios simbólicos e de suas relativas vantagens materiais. A massificação escolar não conduziu ao grande amálgama social e ao reinado da meritocracia harmoniosa, muito pelo contrário. As dificuldades enfrentadas por um grande número de estabelecimentos escolares com forte apelo popular foram agravadas por políticas liberais que acentuaram a marginalização de partes importantes da população e aprofundaram as desigualdades que afetam de múltiplas formas o funcionamento da escola. Quanto à relação educacional, grandes transformações sociais e culturais o tornaram muito difícil. Com o fim progressivo de reprodução direta, a reprodução direta dentro da família, dos ofícios e dos postos de trabalho, até a influência cada vez mais decisiva da mídia na socialização das crianças e dos adolescentes, passando pela incerteza cada vez maior em relação à validade dos princípios normativos herdados, assistimos a um profundo questionamento das relações de transmissão intergeracional nesse contexto atual da educação. Nesse sentido, o discurso mais corrente defende que o conjunto dessas tendências, desses sintomas, exige uma reforma da escola. Termo guarda-chuva e fórmula mágica, que em geral faz às vezes de reflexão, mas reforma para construir que tipo de escola, para que tipo de sociedade? É essa a pergunta que devemos nos colocar. Hoje, as propostas mais estereotipadas sobre a reforma já não são uma etapa no caminho da transformação social, mas um elemento imposto com a única e restrita
preocupação administrativa de tapar buraco, ou então como objeto de um estranho culto à inovação pela inovação, dissociado de qualquer implicação política clara, qualquer entrelaçamento social que constitua verdadeiramente laço social. É a monopolização progressiva do discurso e da dinâmica reformadora pela ideologia neoliberal. É, portanto, uma ideia de reforma às avessas. Algumas das principais evoluções dos últimos 20 anos são postas em relação, quer se trate de uma lógica gerencial, do consumerismo escolar ou das pedagogias inspiradas no individualismo, em que predominam as ideias de eficiência, competitividade, produtivismo, busca de metas e resultados a qualquer custo. Que são pedagogias inspiradas no individualismo ligadas às transformações econômicas e culturais que atingiram a sociedade de mercado. É possível ver por que e como a instituição escolar vem se amoldando cada vez mais ao conceito do qual queremos mostrar a configuração geral da escola neoliberal. Escola neoliberal é a designação de certo modelo escolar que considera a educação um bem essencialmente privado, cujo valor é, acima de tudo, econômico. Não é a sociedade que garante o direito à cultura a seus membros. São os indivíduos que devem capitalizar recursos privados, cujo rendimento futuro será garantido pela sociedade. Essa privatização é um fenômeno que atinge tanto o sentido do saber e as instituições que supostamente transmitem os valores e os conhecimentos quanto ao próprio vínculo social. A afirmação de plena autonomia dos indivíduos sem amarras, salvo as que eles próprios reconhecem por vontade própria, a elas correspondem instituições que parecem não ter outra razão de ser que não seja servir a interesses particulares. Essa concepção instrumental e liberal, como se presume, está associada a uma transformação muito mais geral das sociedades das economias capitalistas. Mais precisamente, duas tendências se mesclaram para fazer da escola uma importante aposta da civilização em um espaço de grandes tensões. Se a escola é um instrumento de bem-estar econômico, é porque o conhecimento é visto como uma ferramenta que serve a um interesse individual, a uma soma de interesses individuais. A instituição escolar parece existir apenas para fornecer às empresas o capital humano de que elas necessitam. De maneira complementar, contudo, ela é liberal pelo lugar que ocupa no mercado de ensino. Se o conhecimento é, acima de tudo, ou fundamentalmente um recurso privado que gera rendas mais elevadas e propicia posições sociais mais vantajosas, deduz-se facilmente que a relação educacional deve ser regida por uma relação de tipo comercial, ou ao menos imitar o modelo de mercado. Mesmo que se saiba que a grande maioria dos estudantes vão sair frustrados porque a pirâmide social, no ápice da pirâmide, só existe lugar para poucas pessoas, sendo que na base da pirâmide, sob condições quase subhumanas, se situam 80% a 90% da população, que insere inclusive os estudantes como um todo. Então, como eu havia dito, mais precisamente, duas tendências se mesclaram para fazer da escola uma importante aposta da civilização em um espaço de grandes tensões. Em primeiro lugar, a acumulação do capital depende cada vez mais da capacidade de inovação e da formação de mão de obra, portanto, de estruturas de elaboração, canalização e difusão de saberes ainda largamente a cargo dos Estados nacionais.
Se a eficiência econômica pressupõe um domínio científico crescente e um aumento do nível cultural da mão de obra, ao mesmo tempo e em razão da própria expansão da lógica da acumulação, o custo permitido pelo orçamento público deve ser minimizado por uma reorganização interna ou por uma transferência do ônus para as famílias. Acima de tudo, o gasto com a educação deve ser rentável para as empresas usuárias do capital humano. A globalização da economia fortalece e altera o rumo da primeira tendência. A educação, da mesma forma que a estabilidade política, a liberdade de circulação financeira, o sistema fiscal favorável às empresas, sistema fiscal sempre favorável às empresas, a fragilidade do direito social, dos sindicatos e o preço da matéria-prima, tornou-se um fator de atração de capitais cuja importância vem crescendo nas estratégias globais das empresas e nas políticas de adequação dos governos. Por isso, tornou-se, entre outras coisas, um indicador de competitividade do sistema econômico social. As reformas liberais na educação são, portanto, duplamente orientadas pelo papel crescente do saber na atividade econômica e pelas restrições impostas pela competição sistemática entre as economias. As reformas que levam mundialmente à descentralização, à padronização de métodos e conteúdos, à nova gestão das escolas e à profissionalização dos docentes são fundamentalmente competitivity-centered. São centradas pela competição, pela competitividade. A escola, que tinha como centro de gravidade não só o valor profissional, mas também o valor social, cultural e político do saber, valor, aliás, que era interpretado de forma muito diferente, conforme as correntes políticas e ideológicas, hoje é orientada pela reforma em curso para os propósitos de competitividade prevalecente na economia globalizada. Devemos avaliar muito bem a ruptura que isso provoca. Na concepção republicana, emancipacionista, a escola era o lugar onde as tendências dispersivas e anômicas das sociedades ocidentais, cada vez mais marcadas pela especialização profissional e pela divergência de interesses particulares, deveriam ser contrabalançadas. Ela se destinava, acima de tudo, à formação do cidadão, mais que à satisfação do usuário, do cliente ou do consumidor. O que acontece quando essa escola é cada vez mais contestada pelas diferentes formas de privatização e se limita a produzir capital humano para manter a competitividade das economias regionais, nacionais e internacionais. A concepção de educação que inspira as reformas atuais está longe de ser exclusivamente francesa. E quando se trata de educação, ainda temos forte tendência a considerar apenas os debates que ocorrem na França. Ainda que tenha incorporado aspectos nacionais, ela surgiu em grande parte da onda neoliberal que se entranhou profundamente nas políticas e nas representações dos países e nas representações dos países ocidentais a partir dos anos de 1980. Essa mutação da escola não é fruto de uma espécie de complô, mas de uma construção muito eficaz, na medida em que não é possível identificar facilmente uma ou várias instâncias responsáveis por ela. O processo é difuso, tem múltiplas plataformas nacionais e internacionais, cuja ligação não é clara à primeira vista. Utiliza, em geral, vias técnicas e as apresenta com frequência com as melhores intenções éticas. As organizações internacionais, Organização Mundial do Comércio, Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia, contribuem para essa construção, transformando constatações e avaliações e comparações em oportunidades para produzir um discurso global que tira sua força justamente de sua dimensão planetária. Nesse plano, as organizações internacionais, além de sua força financeira,
tendem a representar cada vez mais um papel de centralização política e normatização simbólica. O Estado, em vez de ser o coordenador desse processo, se torna um órgão acessório, um órgão que é mais coadjuvante do que um órgão decisivo. Por outro lado, seria muito fácil pensar que todas as dificuldades da escola se devem à aplicação de reforma de inspiração liberal. Para ficarmos apenas nos fenômenos principais, o aumento do número de alunos no ensino fundamental, no médio e no superior é uma tendência de longa data em nossas sociedades. Ainda que se possa dizer que hoje ela conduz a uma massificação mal pensada, mal preparada, escassamente financiada, isso não é consequência de uma doutrina pré-estabelecida que visa resultados pré-programados. A escassez de recursos, a falta de docentes, a superlotação das classes, embora revelem uma lógica de empobrecimento dos serviços públicos, também se devem a uma velha tradição das elites econômicas e políticas que, quando se trata da educação das crianças das classes populares, são generosas nos discursos, mas muito mesquinhos nos recursos financeiros que se propõem a aprovar em relação a essas escolas. Enfim, talvez, sobretudo, a escola comporta uma grande contradição, longamente exposta por inúmeros autores entre as aspirações igualitárias condizentes com o imaginário de nossas sociedades e a divisão social em classes, uma contradição que, de certo modo, acelera a imposição da concepção liberal da escola, a qual declara superá-la e, na realidade, a agrava. O discurso é um e a prática, na verdade, é de agravamento, de deterioração da escola e da educação. A força do novo modelo e a razão por que ele vem se impondo está no fato de que o neoliberalismo se apresenta à escola e ao restante da sociedade como solução ideal e universal para todas as contradições e disfuncionalidades, mas, na verdade, é um remédio que alimenta o mal que deveria curar. Com a imposição do modelo liberal, a questão da escola não é apenas o que denominamos um problema social. Ela tende a se tornar uma questão de civilização. No entanto, ao menos duas razões interrelacionadas impedem que o possível se realize. A primeira está ligada à primazia da acumulação do capital sobre qualquer outra ambição consciente da sociedade. Tornar realidade o direito universal à cultura pressupõe um amplo financiamento público, o que o capital, na atualidade, não está disposto a permitir e muito menos em fazer ele. Quer dizer, vocês estão vendo, por 20 anos, a medida provisória 95 impede que os gastos sejam elevados para a educação e outras áreas. Pelo contrário, se nós, no governo Dilma e no Lula, principalmente no último governo Dilma de 2010, 2014, era destinado à educação 33 bilhões de reais anualmente. Atualmente, depois do governo Temer e no governo Bolsonaro, na atualidade, com os cortes estabelecidos, chegamos ao ponto da metade desses recursos. Hoje, dos 33 passamos para 16 bilhões de dólares. E mais cortes, se for pela vontade do governo, estão a caminho. Nesse contexto, o direito à educação só pode degringolar em uma demanda social paga, que se dirigirá cada vez mais e de forma muito iníqua para uma educação privada.
A segunda razão está ligada à pressão das solicitações do mercado e das distrações audiovisuais que aprisionam o desejo subjetivo na jaula do interesse privado e do consumo. O gozo da mercadoria se torna a forma social dominante do prazer dos sentidos e do espírito, exceto quando contam com uma célula familiar protetora. Os jovens são facilmente desviados da satisfação intelectual pela socialização, atomização mercantil. E por isso é mais difícil que adiram à cultura transmitida pela escola. Na sociedade do mercado, o consumo vem à frente da instrução. A educação pública também é um campo de forças, um confronto de grupos e interesses, uma luta constante de lógicas e representações. As relações de força não são nem inerentes nem inevitáveis. A questão que gostaríamos de abordar nesta obra diz respeito ao conteúdo e à dinâmica do modelo escolar que vem se impondo nas sociedades e mercado. Seria isso uma adequação mais estrita da escola à economia capitalista e à sociedade liberal? Adequação essa que ameaça cada vez mais a autonomia da instituição escolar, mas não a destrói? Ou um movimento mais decidido na direção da liquidação da escola como tal? O autor Dardot, ou melhor, Laval, não é o Dardot, é o Christian Laval, o autor desse livro, A Escola Não É uma Empresa, ele se refere a Gilles Deleuze em uma frase memorável. Tentam nos fazer acreditar que é uma reforma da escola, mas é, na realidade, uma liquidação, disse Deleuze. Segundo Gilles, estamos saindo da sociedade de confinamento e recomeço analisadas por Michel Foucault, nas quais o indivíduo passa sucessivamente por uma série de instituições descontínuas, família, escola, fábrica, hospital. Estamos entrando em sociedades de controle total, de vigilância total e permanente, nas quais nada nunca acaba, sobretudo o controle contínuo que garante flexibilidade e disponibilidade ilimitada dos dominados. Como veremos, a análise das transformações recentes da escola fornece argumentos sólidos à tese da desescolarização, cujo reverso é uma pedagogização generalizada das relações sociais. Afinal, não entramos na tal aprendizagem ao longo da vida, expressão oficialmente aceita que aponta a dilatação da relação pedagógica? O desenvolvimento das tecnologias de informação e a individualização da relação com os saberes não são sinais de um declínio inevitável da forma escolar? Quer dizer, as tecnologias da informação, as redes sociais e as formas novas dos dispositivos da informação tendem a dar um lugar cada vez menor aos saberes coletivos da forma escolar, impondo-se a individualização dessa relação. O universo dos conhecimentos e dos bens e serviços parecem se confundir, a ponto de cada vez mais pessoas não verem a razão de ser da autonomia dos campos de saber, o significado intelectual e político da separação entre o mundo da escola e o das empresas. Com a universalização da inter-relação mercantil dos indivíduos, parece ter chegado a hora da ruína das formas institucionais que acompanharam a construção dos espaços públicos e dos Estados-nação, de acordo com o autor. Embora a tese do declínio irreversível da instituição escolar
corresponda a certas tendências, não seria ela ilusória e excessiva em comparação com os imperativos funcionais da economia capitalista e das exigências da ordem social? Se ainda não chegamos ao ponto da eliminação súbita da forma escolar como tal, estamos presenciando uma mutação da instituição escolar que podemos associar a três tendências: desinstitucionalização, desvalorização e desintegração. Essas tendências são indissociáveis das que tendem à recomposição de um novo modelo de escola. Referindo-se a cada uma das três tendências, Christian Laval, referindo-se à primeira, a desinstitucionalização, a adequabilidade às demandas e a fluidez das respostas que se esperam dessas escolas, concebida agora como produtora de serviços, conduzem à liquefação progressiva da instituição, como forma social caracterizada pela estabilidade e pela autonomia relativa. Esse viés está diretamente ligado ao modelo da escola como empresa educadora, administrada conforme os princípios da nova gestão e submetida à obrigação de apresentar resultados e inovações. A instituição é instada a se transformar em uma organização flexível. A segunda tendência, a desvalorização. Embora mais do que nunca o discurso oficial reconheça a educação como fator essencial de progresso, não podemos senão constatar a erosão dos fundamentos e finalidades de uma instituição que até pouco tempo atrás se dedicava à transmissão da cultura e à reprodução das referências sociais e simbólicas da sociedade. Os objetivos clássicos de emancipação política e desenvolvimento pessoal, que eram confiados à instituição escolar, foram substituídos pelos imperativos prioritários da eficiência produtiva e da inserção profissional. Presenciamos no campo da escola a transmutação progressiva de todos os valores em mero valor econômico. A terceira tendência, a desintegração, a introdução dos mecanismos de mercado no funcionamento da escola por intermédio da promoção da escolha da família, isto é, de uma concepção consumidora da autonomia individual, leva à desintegração da instituição escolar. As diferentes formas de consumo do ensino reproduzem as desigualdades sociais de maneira descentralizada e suave a partir das lógicas novas que não têm muito a ver com a escola única. O novo modelo da escola funciona a partir da diversidade, da diferenciação em função do seu público e das demandas. Essa tendência que conduz a um novo modelo escolar não se esgotara e as contradições que ela apresenta não se manifestaram ainda inteiramente. Sem mencionar a resistência de professores e usuários, a escola, ao menos no momento atual, destaca-se pela hibridação, uma curiosa mescla de aspectos específicos do mercado, atendimento ao cliente, espírito empreendedor, financiamento privado, e modos de ordem e comando característicos dos sistemas burocráticos mais restritivos. De um lado, essa escola híbrida é progressivamente submetida à lógica econômica da competitividade e aplicada diretamente ao sistema de controle social, a fim de aumentar o nível de produtividade da população ativa. Por esse lado, a escola que vem se desenhando é cada vez mais parecida com uma empresa a serviço dos interesses muito diversos de uma clientela ampla, para usarmos a expressão da organização da OCDE, Desenvolvimento Econômico, Organização para o Desenvolvimento Econômico, o que a leva a se diversificar de acordo com os mercados locais e as demandas sociais. De outro lado, ela aparece como uma super máquina social dirigida de cima por um centro organizador diretivo e poderoso, que por sua vez é comandado por estruturas internacionais e intergovernamentais que definem de maneira uniforme os critérios de comparação, as boas práticas gerenciais e pedagógicas, os conteúdos apropriados correspondentes
as competências exigidas pelo universo econômico. A escola francesa, nesse aspecto, é um bom exemplo do híbrido de mercado e burocracia, que alguns enxergam como uma evolução moderna da instituição. A função econômica da escola, cada vez mais importante no contexto do novo capitalismo, deve ser associada a transformações sociais, políticas e culturais. As determinações econômicas e sociais externas são relacionadas às evoluções internas de natureza organizacional, sociológico ou pedagógico da instituição escolar. E as construções ideológicas devem ser sempre relacionadas às experiências dos indivíduos na sociedade de mercado em construção. Não é preciso dizer que cada um desses aspectos mereceria desenvolvimentos mais longos, o que não se torna possível em um livro geral como este. Aqui tentamos articular três grandes tendências, as quais correspondem às três partes desse livro. O cerco à escola, no novo capitalismo, a introdução das lojas de mercado no campo da educação e as novas formas de poder gerencial na escola. O sistema educacional, nessa perspectiva, serve à competitividade econômica e é estruturado como um mercado e deve ser gerido como uma empresa. Na conta corrente dessa concepção é que tecemos considerações a favor de uma escola alternativa. Se nos parece indispensável que a escola mude, e em certos aspectos que mude radicalmente, nos parece igualmente necessário distinguir com cuidado entre duas lógicas de transformação. A primeira tenta destruir o que se encontra no princípio da educação pública, a apropriação por todos das formas simbólicas e dos conhecimentos necessários ao raciocínio e ao juízo, e promove em seu lugar aprendizagens servis às empresas e voltadas para a satisfação do interesse privado. Mais que tudo, em nome da igualdade de oportunidades, instaura-se uma lógica mercantil que consolida ou até mesmo aumenta as desigualdades existentes. Foi por esse caminho que enveredamos. A segunda lógica é uma transformação diferente, completamente inversa, que visa melhorar para maior número de pessoas as condições de assimilação e aquisição de conhecimentos, indispensáveis à vida profissional e também, de forma muito mais ampla, a uma vida intelectual, estética e social tão rica e variada quanto possível, de acordo com os ideais que a esquerda defendeu por muito tempo antes de esquecê-los, da escola emancipadora. Ideais que serão traídos se a escola for apenas a antessala de uma vida econômica e profissional nada igualitária. Essa ambição de universalização da cultura que preside nossa análise do modelo neoliberal de escola. É inútil dizer que essa crítica, embora seja um pré-requisito, não substitui a construção de uma educação universal digna. Desse modo, obra coletiva única. Portanto, muito há que fazer para reconquistar uma educação emancipadora, uma educação que prepara não só o cidadão, mas que prepara o sujeito movido por um poder simbólico capaz de compreender o mundo na sua complexidade, não de forma ilusória, mas de forma consequente, a partir de constelações conceituais que contribuam para a compreensão dessa totalidade, dessa complexidade, dessa realidade objetiva. É assim que terminamos a nossa aula de hoje. Esperamos que possam fazer um bom uso. Qualquer dúvida nessa gravação, no discurso apresentado nessa narração, podem questionar, perguntar, divergir no momento coletivo do pós-aula, que envolve a participação de todos.
Bom dia, boa tarde. Até amanhã, quando continuaremos a analisar esses textos. Ouviremos as gravações e continuaremos a analisar esses textos.